conversei lá com o Elton, nós discutimos hoje de manhã, mas é uma discussão ampla, né, que tem se falado muito na questão das atrações do São João. Tem muito prefeito chiando, hein? Achando caro, e com razão. Os cachês desse ano, Tony, subiram de forma considerável. Já eram cachês altos. Nós tínhamos aí no ano passado, por exemplo, cachês de 700 mil, 800 mil, 1 milhão e 200 mil reais no ano passado. E esse ano, meu amigo, extrapolou todos os limites. E aí os prefeitos, a gente não aguenta. As prefeituras fazem as suas festas, claro que tem que fazer o São João, é festa tradicional. Ninguém quer deixar de fazer o São João, só que dentro das possibilidades. Primeiro eu vi o Zé Cocá, levantou essa bandeira lá em Jequié, falou desse problema. Depois eu vi o prefeito lá de Senhor do Bonfim, prefeito também de Santo Antônio de Jesus já também entrou nessa discussão. E assim, teve uma reunião ontem sobre essa alta desse cachê das bandas contratadas pelas prefeituras, né, para se apresentar nos festejos agora de 2026, nas festas juninas. Então volta a ser um tema, né, de discussão entre os prefeitos aqui da Bahia. Teve esse encontro que foi realizado na tarde de ontem, lá na sede da União dos Municípios da Bahia, UPB, que foi presidido aí pelo prefeito Wilson Cardoso, que é o prefeito lá de Andaraí, e ladeado aí pelos prefeitos, como a gente vê aqui nessa imagem. Prefeito de Jequié, o Zé Cocá, o prefeito de Santo Antônio de Jesus, né, o Genivaldo Deolino, que estão representando essas duas cidades que fazem relevantes festas juninas aqui no interior do estado. Segundo as informações, a entidade representativa vai sugerir a celebração, Tony, de um termo de ajustamento de conduta, o TAC, entre as prefeituras, o Ministério Público da Bahia, o Tribunal de Contas dos municípios, com o objetivo de assegurar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos relacionados à realização das festas ou dos contratos relacionados à realização dessas festas. Segundo o presidente da UPB, a ideia é estabelecer parâmetros públicos de comparação para cachês pagos a artistas, bandas e grupos culturais que são contratados pelas prefeituras, definindo aí um teto de 700 mil reais para shows. Acima disso, com certeza eles não terão contrato, porque isso vai ter um TAC com o Ministério Público, assinado também pelo TCE e pelo TCM, e não pode ultrapassar esse valor mesmo que a população ponha uma pressão em cima do prefeito. Segundo aqui o Wilson, se a população colocar pressão no prefeito para contratar atração acima de 700 mil, segundo aqui as informações, não vai ter como contratar. O prefeito vai ter que segurar a onda, vai ter que segurar ali as críticas, porque, Tony, isso compromete a saúde financeira das prefeituras. Porque o problema não é fazer a festa em si. Você gastar 4, 5, 6 milhões, até 12 milhões, como foram gastos no ano passado em Jequié, nós estávamos aqui pesquisando hoje, Jaguaquara, salvo engano, gastou 4 milhões no ano passado. Você ter o recurso em mãos, diminuir esses custos, ter criatividade, fazer uma festa bacana, Tony, mas que não atrapalhe a saúde financeira. Porque aí como é que fica depois do São João? Né? Funcionalismo para pagar, serviços essenciais, limpeza pública, iluminação, saúde, educação, enfim. Isso realmente tem atrapalhado muito os prefeitos e de alguns anos para cá, porque assim nós tínhamos aí alguns anos atrás, as prefeituras faziam os seus festejos, com os pés no chão. Aqui em Jaguaquara, ainda bem que os prefeitos sempre tiveram essa consciência, né, Tony? Eu não sei se você sabe, se você tem essa consciência de que nas últimas administrações, os prefeitos sempre tiveram cuidado com relação às festas de São João, aqui em Jaguaquara, para não gastar muito, gastos exorbitantes e comprometer a saúde, pelo menos aqui. Mas assim, tem cidades, por exemplo, Santo Antônio de Jesus gasta muito, Cruz das Almas gasta muito, Amargosa gasta muito, porque são festas que concorrem com muitas cidades aqui na Bahia. Jaguaquara, infelizmente, saiu desse páreo, né? Saiu desse páreo, não consegue mais concorrer, e assim a gente não vai comparar Jequié com Jaguaquara. Isso a prefeita tem tido cuidado, pelo menos nas últimas entrevistas que ela concedeu, ela tem tido esse cuidado. Só que assim, tem prefeituras que têm gasto aí, prefeituras pequenas, R$1 milhão, né? E Tiruçu, no ano passado, teve problema para fazer o São Pedro, porque teve aí, Leonardo, salvo engano, 700 mil reais. Então assim, aperta, né, Tony? Para município pequeno, você gastar 700 mil reais apenas com uma atração, então os prefeitos vão ter que ter esses critérios.
O Ministério Público está aí para ajudar e aí foi firmado esse TAC. Vamos saber daqui para frente, porque depois do Carnaval com certeza começam essas contratações para o São João, Tony, para ver se os prefeitos vão se adequar a isso. Exatamente, Zé. Nós temos inclusive a entrevista coletiva que foi feita pelo Wilson, ele que é o prefeito lá de Andaraí, presidente da União dos Municípios da Bahia, chamada de UPB, e a gente traz aqui essa entrevista, pelo menos parte dela, onde ele explica o porquê dessa se juntar os prefeitos com essa pauta para que se tenha um teto de gastos com o São João, porque realmente fica excessivo, as prefeituras passam apertos e os artistas cada vez mais estão aumentando, Zé, o valor do cachê. Nós vamos acompanhar, portanto, essa parte dessa coletiva com o prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso. Ser criado 3 tetos, eu não posso ainda falar com os senhores, que vai ser fruto de discussão na reunião da comissão na quarta-feira. Uma sugestão é essa, não, né? Muito bem, tá aí, portanto, a fala, né, do presidente da UPB, o prefeito de Andaraí, Wilson, falando sobre toda essa situação. Vamos aguardar agora como é que vai se comportar, Tony, porque assim, a população quer atração grande, atração de peso, né, atração nacional, só que é cara, o custo é muito alto, e os prefeitos querem diminuir esse cachê para tentar fazer a festa. Vamos ver como é que vai isso também sair lá no mundo artístico, né, no mundo dos empresários, para a gente saber como é que será agora em 2026. A medida é importante, Zé, porque nós vimos desde 2024 esse assunto ascender na pauta, porque realmente havia-se muito gasto com artistas e havia uma competição já entre as festas. Qual é que é o maior São João da região? Isso. E dentro disso, uma pressão às gestões municipais para que se fizesse um São João melhor do que o município vizinho, por exemplo. E aí, existem gestões, como você muito bem pontuou, e Jaguaquara é uma delas, em que há responsabilidade com o dinheiro investido nos festejos juninos. Porque não adianta, Zé, você fazer um São João de ponta, trazer grandes atrações e no outro dia o serviço público essencial está parado. No outro dia não tiver coleta de lixo. Aí no outro dia não tiver o pagamento do funcionário, posto de saúde estiver fechado, hospital estiver fechado, isso não adianta. Eu sou a favor e defendi aqui por várias vezes que o São João de Jaguaquara traga assim grandes atrações, seja um São João atrativo, que chame muita gente, que vire, na verdade, um atrativo turístico para Jaguaquara. Os festejos juninos, sempre defendi isso. E quando o São João de Jaguaquara teve atrações mais fracas, eu critiquei aqui. Usei esses mesmos microfones para criticar. Agora, a gente precisa pontuar o seguinte, que o fortalecimento dos festejos juninos não pode se dar com o enfraquecimento do serviço público ou com o desmantelo das contas públicas. Com certeza. Do erário, não pode. Então, assim, o que eu sempre defendi aqui, sempre falei, foi o seguinte: quer fazer um grande São João? Chama a Sufotur. Chega na mesa do Sufotur e diz: não, 250 mil para o meu município é muito pouco, eu quero mais. Chama a parceria público-privada, como fez o prefeito de Jequié ano passado. Tudo isso são formas de você não prejudicar o erário, não prejudicar o dinheiro público. É verdade. Mas fazer São João com irresponsabilidade, gastando dinheiro público para trazer grandes atrações, aí a população vai para a festa de noite, aí no outro dia não tem um médico para atender no hospital porque está com o salário atrasado. Ficou com problema na cidade. Então, isso aí de nada adianta. 12:19, vamos tocar o barco. Olha, daqui a pouquinho estaremos conversando aí com o pessoal da seleção, comissão técnica.